Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos um destravar e liberar do Senhor sobre a tua vida, família, casa, negócios, projetos e sonhos. Oramos para que todo documento que estiver travado seja liberado, toda negociação travada seja liberada, vidas travadas, filhos travados sejam destravados. Que a mão do Senhor derrame favor sobre ti, que a mão do Senhor te leve a coisas maiores, que o Senhor impulsione, inspire e agite pessoas que estão travadas e mova-os para o seu propósito. Senhor, tem muitas pessoas aqui nessa oração que precisam ser movidas para algo maior, ser movidas para um novo tempo, para um novo plano, para um novo propósito. No nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, ela sinta esse impulso do Espírito Santo, tocando a vida dela e movendo ela em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Eu recebi uma pergunta a respeito de uma mulher que disse assim: meu marido faleceu e eu não consigo mais ter ânimo para continuar vivendo. E eu respondi para ela: você precisa de um novo projeto. Porque um novo projeto, um novo tempo inspira, faz a pessoa usar a sua energia, a sua força, seus pensamentos para uma nova etapa, para um novo nível. Deus não quer ver você preso em um momento da sua vida. Eu encontrei ao longo da minha caminhada muitas pessoas travadas por causa de um divórcio, por causa de uma falência financeira, por causa de uma perda de um ente querido. E eu sempre digo, para viver algo novo, para entrar em um tempo novo, é necessário um novo projeto, uma nova missão, um novo propósito. Se você está me ouvindo nesse momento, a palavra de Deus para a tua vida é: você precisa de um novo propósito. Você precisa de um novo propósito. Você precisa entender e estar posicionado para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E Deus me deu uma palavra, mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero dar boa noite mais uma vez a todos aqueles que estão conosco, inclusive jovens e crianças que eu sei que também acompanham aqui nossas orações. E eu quero pedir a você que me ajude a compartilhar essa live com amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Mande para o máximo de pessoas, porque você vai ser abençoado hoje. Amém? Você vai ser abençoado com essa palavra. E como eu disse na oração da manhã, eu recebi uma mensagem da minha equipe, e a minha equipe disse que essa semana nós batemos recorde de testemunhos para a glória de Deus. Até do início do ano de 2025 até agora, essa semana batemos recorde de testemunhos nesse propósito do destravar, desse propósito do liberar de Deus. É por isso que vale a pena você estar firme no propósito. Deus me deu algumas estratégias. O Senhor me disse que esse ano, o ano que vem eu não sei, mas para esse ano, o Senhor me disse de fazer propósito de 7 dias. Começo na segunda um propósito, encerra no domingo. E fazer 2 grandes clamores no meio da semana, quarta e sexta-feira. Levantar 2 grandes clamores. O que é o grande clamor? É passar um tempo maior orando. É por isso que eu quero convidar você a mergulhar nos propósitos, porque você verá a glória de Deus. Amém?
Eu quero dar o testemunho da Karina. Ela mandou pra gente e ela escreveu assim: em 2023 eu tive um AVC. Eu estava dormindo e acordei com o rosto torto e sem conseguir segurar objetos. Mas Deus fez um milagre na minha vida e não me deixou de cama. Os médicos disseram que não sabem a causa do AVC, mas suspeito que tenha sido por conta da minha pressão alta, pois eu era hipertensa. Deus me curou da pressão. Eu tomava 3 remédios para controlar a pressão arterial e hoje não tomo mais, graças a Deus. Desde 2023 assisto às suas orações, pois me ajudam muito. Agradeço a Deus por tudo que o Senhor faz, por todos nós que participamos das orações. Obrigado por tudo e que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te abençoe também, Karina. Eu fico muito feliz com o seu testemunho e glorifico a Deus, porque as orações são fortalecimento, as orações é combate espiritual, mas as orações também são milagres. Jesus Cristo está vivo. Eu sempre digo às pessoas, entre na oração, não por minha causa, mas porque Jesus está vivo. E há poder na concordância, há poder na intercessão, e nós somos privilegiados de poder contemplar o que Deus está fazendo. Deus responde orações, Deus opera, Deus intervém. Amém? Então, se eu tenho um conselho para você que está aqui pela primeira vez, comece a orar e você vai ver milagres. Comece a orar e você vai começar a ver a face de Deus na sua vida. As pessoas me dizem assim, eu quero ouvir a Deus, elas dizem para mim. Eu quero que Deus fale comigo. Mas pensa comigo, Deus está falando. Mas você não quer orar? Deus está falando. Porque no meio da nossa busca, você será visitado por Deus. No meio da busca, no meio da entrega, da rendição, você verá mais Deus na sua vida. Por isso, é tempo de nós mergulharmos na palavra, mergulharmos na oração, termos mais intimidade com Deus e entrarmos nesse mover de Deus e as coisas vão acontecer, você vai se encontrar com o sobrenatural de Deus, pode ter certeza disso. Eu tenho certeza que Deus vai te visitar. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra, 4 chaves que controlam a velocidade de alguém. 4 chaves. Você sabe que tem coisas na vida que somente Deus pode acelerar. Tem processos na nossa vida que somente Deus pode dar velocidade. Porque, eu não sei você, mas eu me esforço muito. Eu sou uma pessoa disciplinada. Todo santo dia eu acordo de madrugada e fora as gravações que vocês veem aqui, eu tenho outras gravações. Eu tenho uma escola online, que é a Academia Quino Global, que eu ministro 2 vezes por semana, certo? E não é qualquer conteúdo, é um conteúdo preparado. Semana que vem eu vou ter 5 dias de evento dentro da Academia Quino Global. Fora isso, ministro todo domingo na igreja, congrego numa igreja e ministro também. E fora isso, quando eu tenho eventos ou conferências, eu tenho que me organizar muito para estar junto. E a minha vida tem sido muito intensa, tenho eventos fora do país. Agora, esse mês estarei na Itália, em Roma. Mês que vem estarei nos Estados Unidos para um evento lá também. E eu acredito que Deus tem me dado muita graça. E fora isso ainda, escrevemos livros e organizamos outras coisas. Sou empreendedor, empreendo também. Então eu vejo que somente Deus pode dar velocidade para a gente. Porque às vezes parece que está tudo devagar. Você já viveu isso? De ter momentos que você sente que as coisas estão devagar, mesmo você se esforçando, porque eu me esforço muito em muitas áreas da minha vida e muitas vezes parece, sabe, que a gente não sai do lugar. Agora, toda vez que eu compreendo uma direção de Deus, toda vez que eu pratico algum desses princípios aqui que eu vou passar para você, Deus me dá velocidade. Deus me dá velocidade. Toda vez que eu pratico um desses princípios, sabe, as coisas dão um salto. É por isso que eu hoje não sou resistente a obedecer a Deus.
eu não sou resistente. Eu aprendi que obedecer a Deus é o melhor caminho. Seguir as instruções de Deus, caminhar num propósito, é o melhor caminho, é a melhor direção. Eu tenho convicção, plena convicção disso. Eu tenho plena convicção disso. Seguir uma direção de Deus aumenta a sua velocidade, faz com que as coisas aconteçam de uma forma muito mais veloz. Porque há pessoas que começam bem, mas ao longo do caminho elas não têm velocidade, elas não conseguem alcançar aquilo que Deus tem para a vida delas. Elas, na verdade, ficam muito aquém daquilo que Deus reserva, daquilo que Deus prepara. É por isso que você precisa se entregar aos princípios da palavra. E aqui eu quero dar 4 chaves que controlam a velocidade de alguém. A primeira delas é a chave da sabedoria. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 4, do verso 7 ao 9, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. Abraçando-a tu, e ela te honrará. Dará a tua cabeça com um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. O tempo separa sábios de tolos. Grava isso, o tempo separa sábio de tolo. A Bíblia diz aqui que eu tenho que adquirir a sabedoria. E, inclusive, a Bíblia diz, emprega tudo o que possuis na aquisição do entendimento. Emprega, ou seja, compre livros, leia sua Bíblia, participe de eventos, de conferências, de especializações, adquire a sabedoria. Porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem não, porque você pode ter tudo o que você precisa aonde você está, e não é verdade. Aonde você está não tem tudo o que você precisa. Porque Deus repartiu talentos entre pessoas. Então, às vezes, há um que carrega algo e há outro que carrega outra coisa. E Deus vê a sua movimentação. Deus vê, sabe, a intenção do nosso coração. Eu não sei quantos livros eu tenho, mas eu já devo estar perto, sabe, de entre 500 e 700 livros que eu tenho. Entre 500 e 700 livros, fora os livros da minha esposa. Minha esposa tem um armário porque ela gosta de livros físicos, eu já gosto de livros digitais, a minha esposa gosta de livros físicos. Ela tem uma estante de livros, mas carregada de livros, é uma mini biblioteca que eu tenho em casa. Agora, no meu iPad, eu tenho mais de 500 livros, Como eu disse, eu estou já entre 500 e 700 livros. Eu adquiro muitos livros. Adquiro livros, inclusive, caros, mas que eu sei que ali tem um conhecimento. E a Bíblia diz, emprega tudo o que possuis na aquisição do entendimento, porque isso, sabe, amplia, expande a sua mente. É por isso que eu não meço esforços. Quando preciso ir a conferências, quando preciso ir a eventos, tem gente que não quer empenhar nada no conhecimento. A viagem que marcou a minha vida foi a viagem para Buenos Aires, onde eu comprei a passagem minha e da minha esposa para pagar em 12 vezes ou 24 vezes, eu não me lembro quantas vezes eu fiz, mas eu fiz o máximo que dava para fazer no cartão, porque eu sentia de Deus que eu precisava ir lá. E eu acredito que muitas vezes Deus quer que você, sabe, se movimente. Muitas vezes Deus quer que você se movimente, Deus quer que você saia da sua zona de conforto. Então, essa é a primeira chave, adquirir a sabedoria. E claro, pedir a Deus, porque é Deus que dá sabedoria. Mas Deus pode usar pessoas também para compartilhar sabedoria com você, pessoas que já receberam essa sabedoria especial de Deus. A segunda coisa que acelera na nossa vida os tempos e as coisas é o favor divino. Em Êxodo capítulo 12, verso 36, a Bíblia diz, o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios e estes lhe davam o que pediam e despojaram aos egípcios. Onde está o favor de Deus? Quando você obedece. Quando você obedece uma instrução de Deus, quando você obedece a palavra,
Quando você obedece uma instrução do Espírito Santo, o favor está ali. Então, por trás da instrução de Deus tem o favor. É por isso que eu tenho batido na tecla. As pessoas têm que ouvir a Deus, porque se elas não ouvirem a Deus, elas não entram no favor. As pessoas precisam ouvir a Deus. Você precisa entender Deus falar com você. Porque se você não entender, você não entra no favor. Daí você diz assim, não, mas eu entendo a palavra. Você pode entender o básico lendo a palavra. Agora tem instruções muito específicas que Deus dá. E essas instruções específicas, elas vão liberar favor de Deus sobre a sua vida. Quando o povo de Israel estava debaixo da instrução de Deus, eles estavam se preparando para sair do Egito. Eles pediram aos egípcios objetos de ouro, eles pediram joias, eles pediram muitas coisas e ali houve um acerto de contas do Egito com o povo de Israel. Houve uma restituição divina, mas só houve essa graça, só houve essa restituição porque o povo estava debaixo de obediência. Quando você está debaixo de obediência, é diferente. Você recebe um favor incomum de Deus, as coisas começam a funcionar de uma maneira estranhamente sobrenatural. É uma coisa que você não tem como explicar, mas é o favor de Deus sendo liberado e é incrível, gente, quando o favor de Deus começa a te tocar. Sabe, as coisas começam a romper, recursos entram, Deus te dá ideias, começa a vir sobre a tua vida uma proteção. É como se cada espaço da sua vida estivesse tomado pela glória de Deus e é nesse espaço, é nessa atmosfera que há um mover de Deus, há um romper e aí as coisas acontecem e o milagre de Deus é para que todos vejam o que Deus faz. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Faltou 2 chaves, mas amanhã na oração das 6 da manhã, que nós vamos encerrar esse propósito 7 dias, que fecha esse ciclo de propósito. Amanhã eu vou entregar na oração das 6 da manhã, eu vou entregar essas outras 2 chaves, tá bom? E eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero lhe convidar. Nós vamos ter 5 dias de evento dentro da Academia Quindo Global. Você que não é meu aluno ainda, você tem a oportunidade de participar desse evento. É uma masterclass de sonhos e visões dentro da Academia Quindo Global. É a graça que Deus me deu, ajudar as pessoas a entender o que Deus está falando com elas, como discernir se um sonho é de Deus, se esse sonho não é de Deus. Você que quer ter uma dimensão maior das coisas do Espírito de Deus, você que quer compreender algumas coisas espirituais, essa é uma oportunidade para você. É só você vir aqui na descrição do vídeo, tem 2 links, o link do meu site e da academia. Tanto um quanto o outro, você vai chegar na inscrição da Academia Quindo Global. Tenho certeza que esse evento de 5 dias vai ser maravilhoso na tua vida. Vai ser um propósito também, vai ser um propósito, porque vai ser às 5 da manhã. É claro que você pode assistir qualquer horário, né? Se você quiser assistir depois, mas eu estarei ao vivo, porque eu estarei também respondendo dúvidas durante o evento. Então, durante todo o evento eu vou responder dúvidas e vai ser incrível, tá bom? E também quero lhe convidar, nesse domingo agora, às 9h30 da manhã, eu vou estar ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Exatamente, estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu e a minha família estaremos na casa do Senhor, adorando a Deus junto com você. E vai ser incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, tá bom? Você aí é nosso convidado. Eu quero agora declarar o Salmo 91, quero pedir para você, deixa sua curtida aqui nesse vídeo e se puder compartilhar com o máximo de pessoas que puder, faça isso, compartilhe, amém? E que Deus te abençoe mais e mais. Coloca aqui nos comentários o que precisa destravar na tua vida. Enquanto você escreve aqui, eu vou declarar o Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários a frase que eu vou lhe dar. Escreve aqui. Em nome de Jesus, hoje entra o destravar na minha vida. Escreve aí. Em nome de Jesus, hoje entra o destravar de Deus na minha vida. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento a Ti todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Todo aquele Pai que está andando por fé nesse propósito de destravar, de romper. Senhor, traga um liberar sobre essa pessoa. Traga um romper sobre ela e que as coisas comecem a ser liberadas de uma forma extraordinária e que seja um testemunho para a família dela do destravar, do romper de Deus, das coisas que começaram a andar que não estavam andando. Tudo aquilo, Senhor, que não estava em pleno funcionamento, que agora receba o favor do Senhor. Meu Deus, há filhos e filhas do Senhor que estão aqui e que estão seguindo as Tuas instruções. Libera favor a eles, libera poder sobre a vida deles, Pai. E que seja endireitado tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que está bagunçado na vida deles, eu oro, para que haja ajuste, para que haja alinhamento, para que a Tua mão de poder repouse sobre a vida dessa pessoa. Senhor, quebra as correntes, as amarras, todas as dificuldades, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dos Teus filhos. Nós oramos agora para que todo o mal cesse. No poder e na autoridade de Jesus Cristo, nós oramos para que seja quebrado todo o mal em o nome de Jesus. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá vitória para a sua casa, dá vitória para a sua família, que o laço seja cortado, o mal seja desfeito. Oramos também para que toda enfermidade renda-se ao poder glorioso de Jesus Cristo. Toda enfermidade, toda dor, todo mal, renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com Teu poder, pessoas que estão amarradas em vícios, pessoas que estão amarradas em pecados, que estão destruindo a sua vida, Senhor, que agora essa pessoa seja livre dessa amarra, que ela saia disso, dessa prisão espiritual e que ela viva a liberdade que Jesus Cristo tem para a vida dela. Senhor, toque-os com o Teu poder e com a Tua graça e que a presença do Senhor entre nesse lar. Entre nessa casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebeu essa oração, compartilhe agora. Amém? Mostra que você recebeu essa oração e que você crê que Deus te abençoa aqui, compartilhando ela com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total na tua vida, família, casa, todas as áreas da tua vida. E oramos em nome de Jesus, para que o Senhor traga um grande mover na tua vida, no meio dos teus filhos, que haja reaproximação, que haja restauração e que haja cura. Oramos também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Dores no corpo, inflamações,
infecções, problemas genéticos. Oramos por milagres agora. Tu és o Deus de maravilhas. Tu és o Deus que pode tudo. Tu és o Deus que nos surpreende. Tu és o Deus que faz muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Senhor, renovamos as nossas forças em Ti. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte de força, de graça e de favor. Libera do Teu poder sobre nós e nos conduza, Espírito Santo. Traga também para dentro da nossa casa um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, que as brigas, as gritarias acabem e que haja a Tua bênção sobre nós e sobre os nossos, no nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Para mim é um prazer estar aqui com você e eu quero profetizar algo, que Deus projetou você para bem mais. Há coisas sobre você que você tem que descobrir. Exatamente, guarda isso no seu coração. Há coisas sobre você que precisam ser descobertas, coisas que Deus colocou dentro de você. Eu estou até hoje descobrindo o que Deus colocou na minha vida. Dons, talentos, projetos, sonhos. Existem coisas tremendas que Deus tem reservado para a sua vida. Então não é tempo de você parar, você não pode se acomodar, você não pode viver numa zona de conforto se Deus tem mais para você. Nós vamos falar sobre isso hoje, mas antes disso, eu quero dar um testemunho da Iserlândia. Ela escreveu assim: graça e paz, estou grávida e fui diagnosticada com refluxo. Estava há quase 4 noites sem dormir. Até que um dia o Espírito Santo me incomodou, até eu colocar na live do Senhor às 6 horas. Deus lhe usou para falar que Ele estava curando alguém de refluxo e todo problema gástrico. Tomei posse com muita fé e desde esse dia nunca mais senti nada, fui curada. Que Deus abençoe o Senhor tremendamente e toda a sua família. Não perco mais uma live. Grata a Deus por sua vida. Que bênção! Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, para Ele não há impossíveis. Acredite que Deus está fazendo algo novo. Acredite, há um trabalhar de Deus, há um operar do Espírito Santo. Por isso, creia que nesse ambiente de glória, aqui por meio das orações, sua vida nunca mais será a mesma. Eu nunca ouvi um testemunho negativo, sabe? De pessoas que oram e pessoas que buscam. Toda pessoa que ora e que busca, ela vai ver milagres. Ela pode passar por provações, por momentos de aflição, mas ela sabe que aquela luta não é o fim da guerra. Aquela luta é só um obstáculo para ela ter vitória total na vida dela, em nome de Jesus. Deus me deu essa palavra, projetados para bem mais. Em Provérbios 29:18 está escrito: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas bem-aventurado é quem obedece à lei. Nós precisamos de uma revelação para permanecermos ativos no propósito e no destino que Deus tem para a nossa vida. É por isso que você tem que conhecer os mistérios que Deus tem para você. Esse texto de Provérbios diz que onde não há profecia, onde não há revelação, o povo se corrompe. Sabe por quê? Porque toda vez que há revelação, toda vez que há profecia, toda vez que a palavra profética ela é ministrada, você é despertado. Há um despertar. É por isso que o inimigo luta tanto contra o profético. Porque ele sabe que se Deus, ele ativar algo aí dentro de você, através de uma palavra profética, você nunca mais será o mesmo. Eu me lembro que quando eu recebi a palavra profética que Deus tinha um plano na minha vida, porque era isso que eu buscava. Eu estava indo em várias reuniões de oração na minha adolescência, buscando uma palavra de Deus, porque na época eu estava estudando para um concurso. Então, eu queria saber a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus eu partir para o concurso e viver aquela vida, assim seria. Agora, se Deus tivesse algo para a minha vida, então eu queria que Ele falasse algo diferente daquilo que eu estava trilhando. E foi isso que aconteceu. Uma palavra profética veio
aquela irmãzinha do coque, aquela reunião simples, singela, com poucas pessoas dentro da igreja, numa manhã, um culto pentecostal, uma reunião cheia do poder de Deus, uma reunião de oração. A igreja não estava lotada, não havia painéis de LED, não havia um som de última geração. Era uma igreja pequenininha, que dava ali talvez 150 pessoas, talvez nem isso. E aquela mulher, ela vem e me entrega uma palavra de Deus. Quando ela me entrega aquela palavra de Deus, ativa algo em mim. Porque a partir daquele dia eu não tive desejo nenhum mais de continuar com os meus estudos. Daquele dia em diante, me veio uma vontade de servir a Deus e de me entregar para um propósito. E Deus foi me guiando através dessa palavra e estou aqui até hoje. Eu quero dizer para você que sempre que você ouvir uma revelação a respeito do seu propósito, seu destino, vai mexer com a sua vida. Porque Deus vai mostrar para você que Ele tem algo bem maior preparado. Você foi projetado para coisas maiores. Deus nos criou para nos adaptarmos. O que isso significa? Significa que você tem que parar. Se você foi projetado para algo mais, você tem que parar de ter, aquele receio de que você não vai se adaptar e que não vai dar certo. E se der tudo errado, o ser humano é muito adaptável. Ele se adapta a uma nova cultura, ele se adapta a um novo lugar, ele se adapta a um novo ambiente, a novas pessoas muito rápido. É que o diabo conseguiu colocar tantos bloqueios em você que você pensa que você não vai se adaptar. É por isso que pessoas não fazem faculdade, porque pensam, se eu ir para a faculdade nessa nova cidade eu não vou me adaptar. As pessoas, por pensarem que não vão se adaptar, elas nunca saem do emprego que têm. Eu estava ouvindo até na verdade não é nem um testemunho, foi um blog que escreveu a matéria a respeito de uma bilionária nos Estados Unidos, onde ela foi despedida, com 21 anos de idade, ela foi despedida do lugar que ela trabalhava, e ela começou a empreender. E hoje é uma das pessoas mais ricas do mundo. E eu fico pensando, às vezes Deus permite com que você saia de um ambiente para você se adaptar a uma nova realidade. E você pensa assim, puxa, a minha nova realidade vai ser totalmente contrária ao que eu vivi no passado é melhor. Por que você pensa assim, que o que você viveu no passado é melhor? Se Deus está lhe empurrando para algo novo, se adapte àquele novo de Deus, porque está vindo coisa nova para a sua vida. Então essa dificuldade de nos adaptar, na verdade são bloqueios na nossa cabeça, porque Deus nos criou para nos adaptarmos a novas realidades, a novas estações, a novos tempos e, claro, sempre vivendo o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então não fique pensando, eu não vou me adaptar, eu não vou conseguir. Não, você vai se adaptar, você vai conseguir em nome de Jesus. Deus nos criou para a mudança. Ainda que a mudança seja perturbadora em alguns momentos da nossa vida, Deus nos criou para sermos pessoas dinâmicas e não, estagnadas, estáteis, não. Deus nos criou para a mudança. É por isso que você não pode ter medo das mudanças. As mudanças são boas. É bom que as coisas mudem. É bom, que Deus mexa na nossa estrutura. É bom que Deus mexa na nossa base. É bom que Deus mexa na nossa geografia. É bom que Deus mude os nossos relacionamentos. É bom, tem coisas que é bom. Então, pare de pensar, né? Isso é uma crença limitante até que você tem, uma crença de que você não vai viver algo novo por causa que você não vai conseguir, ou porque você não tem os dons, os talentos necessários, ou porque você se sente limitado. As mudanças vieram para a sua vida. E junto com essas mudanças está vindo também toda a capacitação divina para você vencer nesse tempo novo. Então, mudanças, elas fazem parte da vida. Imagina se a borboleta, ela quisesse sempre ser uma larva.
como que ela iria expressar, né, todo o desenho de Deus se ela não saísse, se ela não sofresse uma transformação. Então, há certas mudanças na nossa vida que elas vêm para expressar a máxima do que Deus colocou na nossa vida, de dons, de talentos, de capacidade, de coisas que foram colocadas por Deus, que fazem parte do nosso propósito e do nosso destino. Deus nos criou para sermos inovadores e não metódicos ou rotineiros. Deus não criou você, sabe, para ser o tipo de pessoa que viva sempre no piloto automático. Não, Deus nos criou para inovar, não para fazer apenas o que nos foi pedido, mas para fazer melhor. Deus tem colocado isso no meu coração. Eu não preciso seguir o que todo mundo está seguindo, eu tenho que seguir o que o Espírito Santo me diz. Eu sei que existe inspiração em Deus, existe coisas novas em Deus. Deus é um Deus que inova, certo? Tem coisas que algumas pessoas estão entrando hoje que eu já entrei há muito tempo. Por quê? Porque Deus, Ele nos chama para inovar. Então, não pense só dentro da bolha. Peça ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda a ser uma pessoa inspirada e inspiradora. Me ajuda a ser uma pessoa inovadora. Me ajuda a contribuir para o crescimento do lugar que eu trabalho. Me ajuda a contribuir para o crescimento da igreja que eu estou. Seja inovador. Peça ao Espírito Santo. Me inspira para fazer coisas novas. Me inspira para, sabe, quebrar a curva. Me ensina a moldar coisas na minha vida que eu achava que não eram moldáveis. Como eu disse, somos adaptáveis e somos inovadores também. Por isso, não pense você que Deus não pode lhe dar algo incrível, algo novo, algo nunca nada pensado, porque Deus é Deus de coisas novas. E aqui vem o ponto central dessa palavra de hoje. Deus usa as interrupções para começar algo novo na nossa vida. Entenda isso. O que são as interrupções divinas? É quando Deus, sabe, Ele permite com que certas coisas aconteçam na nossa vida para nos girar, podemos dizer. Como assim nos girar? Bem, se uma porta se fecha para você, você não pode ficar insistindo numa porta que Deus fechou. Então você foi demitido do emprego, você saiu de uma cidade, você perdeu aquilo que você fazia. Deixa Deus girar você para um novo tempo, para uma nova direção. De repente você está enlutado, você perdeu um ente querido. É que nem eu recebi uma pergunta hoje de uma mulher que perdeu o filho. Foi uma interrupção que aconteceu na vida dela, mas Deus está no controle de todas as coisas. Agora, ela não pode viver a vida inteira condicionada a essa circunstância. Ela tem que entender, se Deus tomou para si, então eu tenho que seguir o meu caminho. Muitas pessoas entram em depressão e numa tristeza muito profunda, porque elas não conseguem sair de uma etapa da vida. Elas não conseguem sair do divórcio, do luto do divórcio. E elas ficam presas naquilo, a vida inteira, presas, elas não conseguem girar. Elas não deixam Deus girar elas para um novo tempo, para uma nova estação. Então, tem certas interrupções na nossa vida que a gente acha que não vai conseguir, certo? Viver uma coisa nova, a gente fica preso àquilo que passou. Mas eu fico imaginando uma mãe que acabou divorciando e agora tem 3 crianças para cuidar, e essa mãe não trabalhava, e agora o que ela vai fazer? Será que ela vai ficar chorando, lamentando pelo marido que não quer nem dar pensão para ela? Ou ela vai ter que se movimentar, ela vai ter que girar? Essa interrupção vem para a vida dela e Deus vai usar, mesmo que isso não tenha vindo de Deus, isso tenha sido uma obra do inimigo, se ela confiar em Deus, Deus vai usar essa interrupção para que ela comece a trabalhar, comece a sustentar os filhos,
e ainda ter uma vida muito melhor do que o que ela tinha. Aí você diz assim, mas como? É possível ter uma vida melhor depois de uma interrupção, de um divórcio ou de um luto? Eu sei que aos olhos dos homens isso é impossível. Mas se você acreditar nos planos de Deus e você começar a caminhar, sabe, com o Espírito Santo, Ele vai fazer com que essa interrupção que aconteceu na sua vida, essa interrupção, ela trabalhe para o seu bem. Aí você diz, puxa, mas isso é uma loucura. Deus usar uma interrupção para fazer algo novo na minha vida. Ele tem poder para isso. Talvez o homem não possa por suas próprias forças e capacidades, mas Deus pode, porque Ele é Deus poderoso. Ele é Deus que pode usar todo o mal na nossa vida, toda interrupção na nossa vida para fazer algo novo. E eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, que Deus vai usar as interrupções na sua vida para fazer algo novo. Amém? Se você crê, escreve aqui nos comentários, Deus vai fazer algo novo. Se Deus permitiu a interrupção, e eu creio que Deus está me usando para falar com alguém, se Deus permitiu a interrupção desse contrato, é porque Deus está querendo fazer algo novo na sua vida. Pega aí essa palavra como uma palavra profética na tua vida, uma palavra profética na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora orar por você. Eu quero declarar o Salmo 91, certo? E tenho 2 convites para você. Hoje, às 20 horas, nós vamos ter um podcast exclusivo, incrível também, dentro da academia aqui no Global, onde nós vamos falar sobre o apostólico e o profético. Você não pode perder. Então, se você não é nosso aluno ainda na academia, eu convido você a se tornar nosso aluno. Ainda mais que essa semana, na quinta-feira, eu vou começar o novo módulo de intercessão dentro da academia. Então, gente, tem muita coisa boa aí para nós pela frente, certo? Não perca essa oportunidade de caminhar conosco. Você vai ver como a sua vida, ela vai mudar, com certeza vai mudar. E o meu segundo anúncio é que sábado agora, Deus tocou no meu coração de fazer uma vigília. Começa às 8 da noite e vai até a meia-noite. Inclusive, já convidei 2 amigos meus para estarem, a entrada é franca e vai ser na nossa igreja. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Pode organizar teu voo, pode vir da onde você quiser, porque nessa vigília Deus vai falar muito com você. Amém? Deus vai falar muito com você. É vigília pentecostal, fogo abrasador. Vem estar com a gente. Nesse sábado vai ser uma bênção. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Enquanto isso, quero pedir que você compartilhe com 7 pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. E você, que é uma pessoa influente nas redes sociais, pega o link da oração, compartilha nas suas redes sociais, manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você, tá bom? Pega o link aí, sabe pegar o link? Pega o link aqui da oração e compartilha, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação.
E mais um recado, para você que é aluno da Academia Kingdom Global, 20 horas hoje, e para você que não é aluno, que quiser se inscrever, vai direto no meu site www.vinicius17.com.br ou aqui na descrição do vídeo. Tá? Aqui na descrição do vídeo também estão os links, certo? Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti, peço teu favor, teu toque, teu sobrenatural tocando a vida dessa pessoa. Livra ela de todo mal, Pai. Livra ela do laço de Satanás. Quebra agora as amarras, as correntes do inferno que tem prendido ela e a sua casa. E dá vitória para ela, Pai. Dá vitória para sua família. Que toda ação contrária do inimigo seja quebrada agora. Nós quebramos e anulamos o que vem das trevas, o que não vem de Deus. E ordenamos agora que toda ação contrária saia. Exigimos a saída de tudo aquilo que tem influenciado essa pessoa negativamente, que tem impedido mudanças na vida dela, que tem bloqueado ela, que tem colocado tantas travas emocionais, tantos impedimentos no caminho dela para que não haja uma transformação. No nome de Jesus oramos para que esses bloqueios, esses obstáculos espirituais, essas amarras do inimigo sejam cortadas agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que é a luz de Jesus Cristo. Toque tua vida agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os na sua casa, no seu trabalho, toque-os aonde eles estiverem e que toda amarra espiritual seja cortada. Também oro para que todo aquele que está doente seja curado e que essa pessoa, Pai, ela seja inspirada pelo Espírito Santo para coisas novas. Que ela entenda, Pai, que ela foi projetada para coisas maiores. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus tem coisas maiores para a vida dessa pessoa. Há um grande destino, há um grande projeto, há sonhos que o Senhor colocou dentro dela que precisam vir para fora. Há livros que precisam vir para fora. Há projetos divinos e estratégias divinas que precisam vir para fora. Senhor, nesse momento, faça aflorar tudo aquilo que vem de Ti na vida de cada pessoa. Tira, Pai, a depressão, tira o medo, tira, Senhor, as impossibilidades que foram colocadas na mente, as crenças limitantes e que venha sobre a vida dessa pessoa uma fé de que Deus tem o melhor preparado. Em o nome de Jesus Cristo, e que não há impossíveis para Deus. Senhor, há bem mais para a vida dela, há bem mais para a vida dele, há bem mais para essa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu profetizo um tempo novo, um tempo de renovo, um tempo de refrigério, de conquista, de vitória, de avanço para ti, para a tua casa, para os teus negócios, para os teus projetos, e que o discernimento espiritual de cada um deles, a partir de hoje, cresça no nome de Jesus e que haja salvação nessa casa. Eu oro para que haja transformação dentro desse lar, haja conversão do marido, dos filhos, de todos essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Você crê nessa palavra profética? Então compartilha com 7 pessoas, compartilha com quem você ama essa palavra. Que Deus te abençoe. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua vida. Até mais.